Vamos abrir nossas Bíblias para a meditação dessa manhã, que se encontra em Lucas 24, de 13 a 35. Eu farei a leitura e os irmãos acompanham. É um texto muito conhecido dos irmãos, que são os dois discípulos no caminho de Emaús. Então, eu farei a leitura e os irmãos acompanham. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida de que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram: aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas se sucederam. É verdade também que algumas mulheres dos que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão dos anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde eles iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E nesta mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e os outros com eles, os quais diziam: ó Senhor, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram-lhe tudo o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos dê o entendimento, o discernimento, o que Ele quer para nós, através dessas palavras, que está no livro santo, na palavra viva, que foi aquela que foi escrita pelos apóstolos, que foi escrita pelas pessoas, mas que foi inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Glórias te damos, Senhor. Fala através de mim. Aqui não existe Neemias, existe apenas o teu servo. O teu servo que está aqui, Senhor, para cumprir a tua obra, que está aqui para fazer, Senhor, e pregar, com muito temor, com muito tremor, está aqui, Senhor, para propagar, Senhor, a tua palavra. Nos dá o entendimento, o discernimento, nos abre os olhos,
para que possamos entender tudo o que está escrito aqui. Que o Senhor possa vir aos nossos corações e tirar, Senhor, todo o véu que ainda tem. Tirar toda a dificuldade que existe em ler a Tua palavra, em entender o que o Senhor quer para nós. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito conhecido e a gente tem que entender o contexto em que está inserido isso daqui. Lucas, quando escreveu essa parte aqui, essa aqui é um dos últimos relatos que fala no livro de Lucas. O contexto em que ele está inserido, no capítulo 23, ele fala sobre a morte, a traição, a morte e a crucificação de Cristo. E aqui eles estavam falando exatamente sobre isso, que logo após o Cristo ter sido crucificado, foi levado ao túmulo. E eles aqui estavam saindo de Jerusalém e estavam indo para Emaús. E tudo isso aconteceu por alguns motivos que os levaram a fazer isso. E o nome dessa nossa essa nossa meditação é bem simples: o que os homens querem ver e o que eles precisam ver. Porque é uma diferença muito grande entre o que nós queremos ver e o que Deus quer que nós vejamos. E o que nós precisamos que a nossa visão seja aberta. Essa é a diferença. Porque o Senhor, quando nos abre a visão, Ele nos abre a visão para discernimento, para entendimento, para as coisas que o Senhor tem preparado para nós. O mundo espiritual está ao nosso redor, mas não nos foi dado a conhecer. Somente em certas ocasiões que é nos dado, porque a batalha é muito grande, a luta espiritual é muito grande, e nós não temos o discernimento, nós não temos capacidade estrutural para entender isso. Mas o Senhor, Ele diz assim, a história começa com os 2 discípulos, eles estavam no caminho de Emaús. Olha, Emaús significa, vem da palavra hebraica chamada Hamat, que significa fonte de água quente. Marcos, ele é muito conciso nessa parte. Ele fala lá em Marcos 16, 12 e 13, apenas 2 versículos. Lucas, como ele era médico, então ele tinha mais conhecimento das palavras, então ele conseguia discorrer com mais integridade. Não é que não houvesse integridade, mas a história se discorria melhor. E era, como diz na Bíblia, eram algo em torno de 60 estádios. 11 quilômetros, mais ou menos. Dá 11 quilômetros, 200 e pouco. É uma distância considerável, não é? 11 quilômetros. Se a gente vai de carro, 10 minutinhos. Mas se você for a pé, é quase meio dia de caminhada. Dependendo da pessoa que vai caminhar, né? Depende da pessoa que vai caminhar. Mas aí são 3, 4 horas de caminhada. E eles estavam conversando e eles estavam tentando digerir o que estava acontecendo. Eles acreditavam que o Cristo seria um libertador, não Cristo o Redentor. E aí é onde está a questão da decepção que fala no texto. Eles estavam decepcionados, tristes, cabisbaixos. Eles não tinham entendido a verdadeira missão do Cristo. Ele não veio para libertar Israel do jugo romano. Ele veio para libertar as nossas almas do jugo do pecado. E eles não tinham entendido isso. Todo o contexto nós já sabemos. Jesus já havia sido crucificado, estava há quase 3 dias debaixo da terra, e então eles estavam conversando, mas só que eles ainda não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Mas, olha, todos os profetas falaram sobre isso. Isaías fala muito. Isaías 53, ele fala só sobre isso, sobre a ressurreição de Cristo. Eles já falavam, eles conheciam, era para conhecer. Mas eles
Os olhos estavam como o quê? Fechados. Se eles não reconheciam o próprio Cristo que estavam ao lado deles, eles iam se lembrar do que Isaías tinha dito. É a questão da cegueira espiritual. Eles não conseguiam identificar o próprio Cristo, mesmo o próprio Cristo andando com eles. Na Bíblia não fala o quanto ele andou, mas deve ter sido uma porção generosa. Deve ter sido uma porção generosa, porque eles conversavam bastante. Jesus os questiona por que estavam discutindo, o que estavam conversando. Então Jesus percebe que eles estavam tristes, estavam cabisbaixos. E ao analisar o texto, nós encontramos 5 razões para a tristeza dos 2 homens. A primeira é que eles estavam no caminho errado. E vou explicar o porquê. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que eles estavam indo de Jerusalém, que é local de paz, para um local chamado Emaús, que é local de águas quentes. Você sair de um local onde você tem a paz, para um local quente, para um local que vai lhe incomodar. No capítulo 49, de Lucas 24, após se reencontrar com eles, vimos que o local de paz, sabe o que isso significa? Eles estavam trocando a verdadeira paz, que era a fonte da água viva, que era o próprio Cristo, por um local onde eles iriam ficar tristes, e iriam ficar, como eu posso dizer, saindo do local de paz e entrando em um local de depressão, de tristeza. A que ponto chega a cegueira espiritual para isso acontecer? Nós muitas vezes agimos da mesma forma. Estamos tão próximos do caminho certo, estamos seguindo no caminho certo, mas nós não conseguimos identificar que estamos no caminho certo. Abandonamos o lugar onde devemos estar para aguardar o cumprimento da promessa e trilhamos outro caminho simplesmente porque não cremos na promessa. Esta situação tem acontecido de forma mais do que repetitiva na vida dos outros e na nossa vida também. Nós não temos a paciência em aguardar o cumprimento da promessa. Porém, tem acontecido com as pessoas que têm procurado um evangelho que se adapte ao seu bem-querer, que se adapte às suas vontades. Hoje está sendo pregado o bem-estar. Você tem que viver bem, porque se você não estiver vivendo bem, você não está em comunhão com Cristo. Grande problema, grande mentira. E tem sido disseminado nas diversas religiões por aí, nas diversas denominações, e que muitas igrejas têm se apegado a isso. E isso não é verdade. O próprio Cristo padeceu. Por que nós não haveríamos de padecer? Se o próprio Cristo sofreu, mas ele tinha o Espírito Santo o Consolador. E nós temos ele hoje conosco. Ontem, nós estávamos conversando na minha família, eu, meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs, nós estávamos falando sobre o Espírito Santo. Nós estávamos fazendo uma reunião no Google Meet, estávamos falando sobre isso, sobre o Espírito Consolador. Que quando o Senhor subiu aos céus, o Espírito Consolador foi estado conosco para nos ensinar e para que nos lembrarmos tudo aquilo que havia sido dito e para nos ensinar como deveríamos proceder até a volta do Cristo. Em situação, se adapta ao nosso bem-querer, que prega o bem-estar ao invés de arrependimento e vida de santificação. Eles não pregam. Se você não estiver bem, meu irmão, você está em pecado. Se você não estiver bem, meu irmão, você não está em comunhão. Se você não estiver bem, é um problema que está atrapalhando a sua vida.
Eles não entendem que mesmo você estando com esse problema, você pode estar bem com Deus. Você deve estar bem com o Senhor, porque a comunhão, o problema, ele não atrapalha a comunhão do Cristo com o seu Filho. E não deveria atrapalhar a comunhão do Filho com o Pai. O segundo, e o mais provável, eles não conheciam a Jesus. Conheciam Jesus de ouvir falar, de ver. Vamos discorrer. Eles andavam com Jesus por pelo menos 3 anos, que foi o seu ministério. Olha, 3 anos, você passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses conversando com a pessoa, você começa a ter um conhecimento com uma pessoa, não é verdade? Agora você imagina 3 anos, e vendo tudo o que ele fez. Viu ele ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, curar paralíticos, perdoar pecados, realizar todo tipo de sinais, maravilhas. Viu ele pregar sermões maravilhosos, mas não reconheceram Jesus quando Jesus estava andando com eles. Que negócio! A questão da cegueira, a tristeza, os havia consumido de uma maneira tal que eles não conseguiam compreender, não conseguiam entender, não conseguiam ver que o próprio Cristo havia ressuscitado e tinha dado graça de estar com eles andando. E eles não conseguiram entender. E sabe por quê? Porque eles ainda não tinham tido uma verdadeira experiência com o Cristo. A incredulidade impediu que eles o reconhecessem. Estavam tristes, como diz no versículo 17. Eles viam Jesus como um profeta, não como o Messias Redentor. Muitos se encontravam exatamente nessa situação. Muitos fugiram de Jerusalém. Conheciam Jesus apenas de ouvir falar, ou até já presenciaram o que ele havia feito. Ele realizava curas, sinais de vida e de outros, mas não tiveram a experiência pessoal com o Cristo. Eles só conheciam a bênção do Cristo, não o Cristo da bênção. Eles estavam tristes, ainda não viam Jesus como ele realmente era, que era Senhor e Salvador e Redentor. Cristo, para que possamos falar com conhecimento, pois a comunhão com o Senhor e com a igreja faz com que as experiências vazias e o mover sejam apenas palavras ditas por bocas que vivem o que pregam. Se você, meu irmão, não tem a comunhão com Cristo, se você não lê, se você não está prestando atenção em tudo que o Senhor tem, normalmente a gente fica com dificuldade até de conversar com o próprio irmão. Quando o irmão chega, meu irmão, eu estou em dúvida sobre esse versículo, você pode me dar um esclarecimento? Aí ele, meu irmão, espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos falar com o pastor, vamos falar com o presbítero, vamos falar com o diácono? É a dificuldade que tem, porque, meu irmão, a santificação é um caminho. É fácil? Lógico que não. Se fosse fácil. Mas é um caminho que você coloca passo a passo. Eles não se conheciam. Terceiro ponto. Ao responder o questionamento de Jesus sobre o que estavam conversando, eles demonstraram que, além de não o conhecerem, também não se conheciam. Em Romanos 3, a partir do verso 9, deixa eu ler aqui para vocês, Romanos 3, verso 9. E aqui também eu ia ler Isaías 53, mas é porque ele é muito grande. Se os irmãos quiserem ler, diz assim, Romanos 3, a partir do verso 9, que diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma.
pois já temos demonstrado que todos os homens, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e fizeram-se inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua que urde em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor diante de Deus e dos seus olhos. Eles não se conheciam porque eles eram pecadores. O pecado atrapalha a vida dos irmãos. O autor fala que os pecadores estão destituídos da glória de Deus. Falam que os chefes e os sacerdotes entregaram Jesus para ser crucificado. Mas isso não é verdade. Ele se entregou. Eles não tinham autoridade. Mas o próprio Cristo se deixou entregar, para que se cumprisse aquilo que havia sido escrito. Mas só que eles ainda não entendiam, porque Jesus havia morrido. Mas Jesus havia morrido pelos seus pecados e por toda a humanidade. Ainda não tinham entendido essa parte. João Calvino, certa vez, disse: nossa dignidade está no reconhecimento da nossa indignidade. Muitas vezes, nosso maior erro não é reconhecer como nós somos. Nós somos pecadores, falhos, e não temos nenhum mérito em nós mesmos. A única coisa que merecemos é o inferno. Quem crucificou Cristo fomos nós. Essa situação de pecado nos fecha os olhos para a visão da cruz e nos afasta dela, nos deixando sem sorte a seguir, sem um norte a seguir, que é o próprio Cristo. O pecado, ele nos cega, nos coloca como escamas nos olhos. E nós ficamos como quem tateando no escuro. Vocês já tiveram essa situação, quando falta luz, e você não conhece o local onde você está, e você fica tateando no escuro, você fica procurando o local, você fica mesmo com os olhos. Vocês já tiveram essa situação? Uma vez eu tive isso. Eu tive... a luz dos meus olhos faltaram. E eu, com os olhos abertos, não conseguia enxergar nada. Meus irmãos, é uma situação que eu não desejo a ninguém. Você procurar visão, você procurar luz e não encontrar. Mesmo com tudo aceso, você tentando encontrar e não conseguir. Do mesmo jeito nós estamos, quando nós estamos deixando o pecado em nossas vidas desse jeito. Ele nos cega, nos tira a visão do Cristo. Em quarto lugar, estavam decepcionados. Aqueles dois homens depositaram suas esperanças em algo em que Jesus não veio para fazer. Ele não veio para libertar Israel, ele veio para libertar o povo de Israel do jugo do pecado. Em algo que Jesus não havia prometido, Jesus não falou nada sobre isso. Achavam que ele iria libertar a nação judaica da sujeição romana. Jesus tinha algo profundamente maior para eles e melhor: o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro e efêmero. Ao dizer, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, eles demonstravam que não criam no poder sobrenatural de Deus. Os judeus tinham uma crença de que a alma deixava o corpo no terceiro dia, ou seja, se algo não tinha acontecido até ali, não ia acontecer mais. Eles tinham essa crença, acreditavam que depois do terceiro dia a alma deixava o corpo e o corpo ficava vazio. Mas até nisso o Cristo pensou. Identificou, olha, no terceiro dia eu irei ressuscitar. Que era para provar que o que eles pensavam estava errado. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, o profeta já falava sobre isso, sobre a morte e a ressurreição do Filho de Deus, que desceria à terra e após 3 dias voltaria triunfante com a nossa vitória. E mesmo nessa atitude que se repete todos os dias de nossas vidas, pessoas que buscam o Deus não pelo que Ele é,
mas pelo que Ele pode dar, a resolução de problemas, querem restaurar seus casamentos, querem cura para doenças físicas da alma, querem uma casa, um carro, querem resolver seus problemas financeiros, querem tudo, querem a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. E ainda querem do jeito que eles imaginam, eles querem do jeito que tinham pensado na cabeça deles. Meu irmão, a nossa mente é enganosa, ela é carne. Mesmo que nós estejamos pensando que isso é bom para nós, o Senhor vê o todo, o Senhor vê a eternidade. E nós pensamos que é bom, mas o Senhor tem dito, eu tenho algo melhor para você. Porque o meu pensamento, o meu plano na sua vida, você não tem noção de como é infinitamente melhor do que tudo o que você pode imaginar. Querem a bênção de Deus e ainda querem do jeito que eles imaginam. E como se não bastassem, não creem no sobrenatural de Deus. Infelizmente, nós temos visto aí e propagado em certas denominações que não vale a pena comentar, que se você estiver em pecado, meu irmão, você está doente. Você está doente porque você está em pecado. Se você está longe, se mesmo você estando dentro da igreja, se você estiver passando dificuldade, você está em pecado. Se você estiver passando por prova, você está em pecado. Meu irmão, preste atenção no que você está assistindo. Você está trazendo para dentro da sua casa doutrinas que não estão de acordo com a doutrina bíblica. Tome cuidado, porque você está colocando seu pé, você está colocando sua vida num terreno minado. E qualquer hora você pode pisar numa mina e ele vai estourar. E quando estourar, cuidado. E quinto e último, eles não tinham discernimento. Em algumas versões, Jesus os chama de nécios, ignorantes. Mas não é ignorante de serem brutos, é ignorante de não conhecerem. Tolos, sem discernimento, sem saber. Apesar deles conhecerem os profetas e as profecias bíblicas a respeito de Jesus, não conseguiam entender que a cruz era o caminho para a glória de Jesus. Eles achavam que ali a cruz era morte, significado morte. Mas a cruz, para nós que entendemos, a cruz é ressurgimento, é nascimento, porque Cristo morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele conosco nos dá essa ressurreição. E nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, por causa daquela morte, naquele dia, lá no Gólgota. Ele nos dá esse direito, porque para que nós possamos para que nós tivéssemos esse direito, Ele teria que vir à terra. Carne, sangue, passar por tudo. Tomem cuidado quando vocês ouvirem dizer, Senhor, me faça beber o cálice. Você não teria essa condição. Nem que você passasse 1 milhão de anos, você não teria essa condição. O único que podia beber o cálice por você era Cristo. Você não teria condições, porque passar pelo Cristo passou todos os pecados do mundo. Você às vezes dá uma quedinha ali, você já fica morrendo, se acabando. Imagina você ter todos os pecados do mundo nas suas costas. Você sendo taxado disso, daquilo, sendo açoitado. Você aguentaria 5, talvez 2 minutos no máximo. Na primeira chicotada você já abriria, porque os chicotes romanos, eles eram feitos de couro, tinham mais ou menos 1 metro, e era feito de pedaços de ferro e pedaços de ferro cortante. Quando ele batiam nas suas costas, eles dilaceravam as suas costas, arrancavam, batiam na costela, muitos deles, a parte cortante, penetrava na costela e quando puxava, às vezes trincavam as costelas. Você teria coragem de fazer isso pelo seu irmão? De sentir isso pelo seu irmão? Você não perdoa o seu irmão porque às vezes o seu irmão mente para você? Quanto mais você morrer por ele, levar chicotadas. E eu vou dizer um negócio a você, os caras que chicoteavam, eles eram mestres em fazer isso, em tirar a dor das pessoas. Eles eram muito bons no que eles faziam.
a pessoa arregava. Muitos deles faziam as suas necessidades lá, com 2 ou 3 chicotadas já estavam, mas o Cristo aguentou calado. Levou a cruz, que era para ser sua, nas costas até lá. Tenha cuidado quando você diz, Senhor, me faz beber o cálice, você não teria condição. A maior história da humanidade estava se desenrolando debaixo do nariz deles. Eles não haviam discernido e não haviam entendido quantas pessoas agem igualmente na igreja e no dia a dia. Mesmo presenciando o mover e os milagres de Deus de perto, não conseguiam discernir e estão totalmente apáticos. Mesmo presenciando os sinais proféticos que estão se cumprindo a cada dia. Olhe, todos os dias nós vemos um cumprimento da palavra. Tudo está se cumprindo. Os dias são tardos. Maranata, vem buscar a tua igreja, Senhor. Mesmo presenciando os sinais proféticos se cumprindo, eles continuam sem entender que o tempo está se cumprindo e as palavras constantes na Bíblia se cumprem a todo momento. Basta somente o crente ler e entender. Só quando Jesus partiu o pão, olha que engraçado, só quando Jesus partiu o pão e olhou para eles e deu o pão a eles, foi que eles reconheceram a Cristo. Eles lembraram dos momentos que presenciaram, onde Jesus ceava e partiu o pão com eles. Em Mateus 14, 19, descreve o milagre da multiplicação de pães e dos peixes, onde Jesus agiu exatamente da mesma forma. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos para os céus, os abençoou, e partiu o pão, e deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. Isso é muito profundo. Jesus tomou o pão, pegou o pão, abençoou e partiu, entregou. Ele deixou bem claro que é para que nós o reconhecermos, temos que partir o pão. E esse pão aqui, meus irmãos, pode ser de forma literal, ou como pode ser de outra forma. O partir o pão quer dizer estar com o irmão, dividir as dores dele, dividir a comida que você tem, dividir a bênção que você tem em sua vida. E a bênção da sua vida pode ser uma palavra, a bênção da sua vida pode ser dinheiro, a bênção da sua vida pode ser tempo. Se você tem isso, divida, não custa nada. Somente quando Cristo repartiu o que ele tinha, foi quando ele foi identificado pelos seus discípulos. Ele deixou bem claro, quando deixamos de partir o pão, deixamos de conhecer a Cristo. Outra coisa que nos chama a atenção nessa história, é que esses 2 homens só tiveram a oportunidade de mudar de rota, e de conhecer, de reconhecer a Jesus, porque tiveram 3 atitudes. Primeira, convidaram a Cristo para entrar na casa deles. Deixaram ele assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. E voltaram para Jerusalém correndo. Voltaram para o lugar de paz. Eles não queriam que Jesus fosse embora porque já estava ficando tarde. E depois que Jesus ceiou, comeu com eles, que eles entenderam o que havia sido feito, tudo que Jesus tinha feito, no meio da noite, 11 quilômetros de distância, correndo todo o risco, animais, ladrões, salteadores, assassinos, eles voltaram para onde não deveriam ter saído. Veja que negócio. Eles não queriam que Jesus fosse porque o dia estava declinando, ainda estava terminando. E no meio da noite, depois que eles convidaram Jesus para entrar na casa. Depois que eles deixaram Jesus dividir o pão, ceiar com eles, foi que eles entenderam que eles não deveriam ter saído do local de paz. Eles voltaram para Jerusalém e no versículo 36, ele fala
que eles encontraram os 11. Eles encontraram todos os outros e falaram de tudo o que havia acontecido no caminho para Emaús. E disseram: eu estive com o próprio Cristo e ele esteve conosco. Nós acreditamos só agora. Abençoados somos nós, que não vimos, que não ouvimos e cremos. Eles andavam com Cristo, viram e não creram. Precisou que o Senhor abrisse-lhe os olhos para que eles acreditassem. Amém?